fazer o algoritmo que cria um vetor de 100 posições com valores entre 10 e 50, depois deve encontrar o maior, quantas vezes ele aparece, e uma posição onde ele pode ser encontrado. Para criar esse vetor, eu preciso, ele tem 50 posições, né? Então vetor, de 100 posições, eu vou criar ele com 5 posições inicialmente para poder testar. Uma variável maior, uma variável com número de vezes e também uma variável para guardar a posição onde eu posso encontrar este valor. Eu preciso criar esse vetor com valores aleatórios, né? Então vou precisar adicionar uma biblioteca, que é a stdlib.h, que vai me dar acesso à função srand e a rand, para criar os números random. Então srand, vou passar aqui o parâmetro time e null. Isso daqui para plantar uma semente dos números aleatórios. E agora, eu tendo esse meu vetor, eu posso preencher ele com números aleatórios. Então vou criar uma variável i, enquanto i for menor do que 5, i mais. Então estou percorrendo aí cada posição do meu vetor, e para cada posição eu vou fazer o vetor nessa posição i receber um número aleatório. Esse número aleatório, não quero simplesmente aleatório, eu vou querer ele dentro do intervalo, mas inicialmente eu vou deixar ele só aleatório. E já vou, enquanto estou criando o vetor, já vou mandar mostrar o vetor nesta posição i, fazendo um espaçamento aí entre cada um dos números. Porque aqui já dá para testar se o meu algoritmo está executando até essa parte. O C++, meu compilador, vai estar alegando aqui que eu não estou utilizando esse maior, o vezes e o posição, por isso ele me dá como erro. Então comentei ali o restante, e aqui eu vejo o meu vetor de 5 posições sendo criado. Então eu só comentei o restante, coloquei o ponto e vírgula aqui antes, só para eu não ter declarado essas 3 variáveis. Só que eu não quero qualquer número aleatório, né? Eu quero dentro do intervalo de 10 e 50. Então eu tenho que gerar 40 números aleatórios. Então eu vou fazer o resto de divisão por 40 e vou somar 10 para ele estar gerando entre 10 e os 50. Agora executando de novo, vejo que gerou ali os números aleatórios, 5 números aleatórios entre 10 e 50. Para poder descobrir onde está o maior valor, tenho que criar uma variável. Agora eu vou utilizar essas daqui, então já vou habilitar. Tenho que ter um controle para uma variável. Eu estou fazendo isso para uma variável maior, que ela inicialmente recebe o vetor na posição 0. Então assumo que inicialmente meu maior valor está na posição 0. Minha variável vezes recebe 1 porque ele aparece pelo menos uma vez. E a posição eu vou botar 0 porque é a posição onde eu encontrei esse maior valor. É o índice 0, ele apareceu uma vez e estava lá na posição 0. E agora eu vou percorrer o meu vetor vendo se algum valor é maior do que esse daqui que eu guardei. Então eu vou ter que percorrer através de um laço de repetição. O meu i vai começar em 1, porque a posição 0 eu já verifiquei, eu já tenho como sendo o meu maior, então não preciso repetir ela. Enquanto i for menor do que 5, i mais. Então estou percorrendo o vetor. Se o meu vetor naquela posição i for maior do que o número que eu tenho na minha variável maior, eu faço com que minha variável maior receba o valor nessa minha posição do vetor. Também faço minha posição receber o valor de i, que é o índice desse maior valor.
e se isso acontecer, o número de vezes é 1. Se eu troquei, se eu encontrei um número maior do que o meu anterior, eu atualizo minha variável maior, atualizo minha variável de posição, e o número de vezes, como ele fez isso daqui uma vez, ele vai estar contabilizando aqui na variável vezes. Isso porque os números podem ter sido igual, então eu tenho que verificar se o meu vetor na posição i, se ele não tinha um valor maior, não, se não fosse igual, minha variável maior, porque se for igual, eu devo aumentar a quantidade de vezes que apareceu esse valor no meu vetor. Então, se for maior, eu atualizo qual que é o maior. Se for igual, eu aumento a minha variável de número de vezes que esse número apareceu, já que eles são iguais. E é por isso que eu tenho que, quando eu encontro um novo número maior, colocar aqui o número de vezes para 1. Por fim, vou mandar mostrar aí os valores. Então, uma nova linha, maior valor, 2 pontos, minha variável maior, um outro cout, uma nova linha, número de, deixa eu fazer diferente, aparece só para dizer que ele aparece x vezes. Novamente uma nova linha, o índice onde eu posso encontrar esse meu valor. Então, variável posição. Vamos testar. Esse meu vetor diz que o meu maior valor é o 24, ele aparece apenas uma vez e está no índice 3, 0, 1, 2 e 3 do meu vetor. Rodando de novo para ver se dá alguma diferença. Agora foi 48, aparece também uma vez e coincidentemente também está na posição número 3 desse meu vetor. Eu fiz para 5 posições, mas eu precisava para 100 posições. Só tem que trocar aqui o valor dessas variáveis para 100 para eu ter esse resultado sendo aplicado para um vetor de 100 posições. Eu poderia ter feito uma outra solução, criar aqui, por exemplo, uma variável tamanho, que tem o valor 100. Então eu faria aqui até o valor dessa variável tamanho. Tamanho. Aqui também teria que ser tamanho. Aqui daria um erro, né? Porque eu não poderia fazer isso. Mas tem uma solução que é utilizar constantes, tá, na minha programação. Eu faço isso no C++, através da instrução define. Eu vou criar aqui o tamanho, tá, eu já vou definir ele com o valor 100. Porque daí depois na utilização, eu utilizo esta constante que eu acabei de criar e o compilador depois substitui os valores dessa constante pelo número ali que eu declarei para essa constante. Para utilizar, e daí basta eu chamar realmente essa constante, o nome dessa constante. Então não preciso dessa variável, não vai gastar variável, eu já criei ela em caixa alta, para ficar destacado aqui no código também. Acho que agora ele vai estar, deixa eu ver se eu não esqueci de lugar nenhum, não, mas acho que ele vai estar então fazendo para o tamanho aqui dessa minha constante. Então ele realmente criou, ele encontrou 49 como sendo maior, encontrou 6 vezes e uma das posições é o índice 21. Se eu criar aqui, se eu mudar a minha constante, ele fez então um vetor de 5 posições. O maior foi 39, encontrou uma vez. Se eu fizer 500, ele igualmente vai executar agora para 500. O maior foi 49,
Tenho até ver se ele não está criando só até 49 e não está gerando 50. Acredito que ele tem algum problema no meu algoritmo, mas ele apareceu esse 49 9 vezes e o índice foi um índice possível de encontrar ele é o índice 4. Só para identificar aqui, será que está certo ou não? O resto de divisão por 40 sempre vai gerar um número entre 0 e 39. Então, quando eu somar 10, o 0 passa a ser 10, o 39 passa a ser 49. Então, realmente, fiz um erro aqui. Eu tinha que fazer até 41 para ele gerar entre 10 e 50, incluindo o valor 10, incluindo o valor 50. Agora sim ele deve estar... porque ele vai sortear 500 números, dificilmente ele não iria sortear os 50. Então agora caiu aqui os 50, apareceu 10 vezes e o valor é um índice possível de encontrar ele é no índice 6, que é a primeira posição realmente daquele maior valor, porque depois ele não troca mais, não entra mais aqui nessa atualização de posição, então ele sempre determina que o maior é ele. Tá, mas aqui então foi criado com uma constante, então é assim que eu declaro uma constante. Quando eu compilo, toda vez que aparece tan, o compilador já vai substituir esse tan pelo número 500. Tá? Então eu não vai nem ocupar realmente uma variável no meu algoritmo e eu consegui deixar ele adaptável a partir do parâmetro, do valor desta constante. Tá? Posso criar funções que me auxiliem a fazer isso no C++, para não ter que ficar fazendo a codificação toda aqui. Vou criar aqui algumas dessas funções. Primeiro, uma que preenche o meu vetor. Então vou criar ela, não tem retorno, preenche vetor, vai ser o nome, vai receber um vetor, vou chamar de vet, e vai receber também o tamanho desse vetor, tá? Vai ser informado para essa função. Também vou informar os limites mínimo e máximo para os valores desse vetor que será sorteado. O código eu vou copiar daqui para alimentar a minha função. Tá, então vou gerar até o tamanho, dessa vez o tamanho é o tamanho informado aqui para a função, já que é uma função genérica, vai funcionar para qualquer tamanho. O meu vetor se chama só vet dentro dessa função, o intervalo é entre o mínimo, aqui é o máximo, aqui vai ter que ser o máximo menos o mínimo mais 1 e aqui o mínimo, para gerar entre 10 e 50. Então aqui se for passar os 50, como máximo, ele vai fazer 50 menos o mínimo 10, que dá 40, mais 1, 41, que é o valor que eu tinha lá antes como parâmetro aqui do resto da divisão. Não quero mostrar já esse vetor, só quero preencher ele. Tá? Então aqui na minha função principal, quando eu quero preencher o vetor, eu tenho que chamar preenche vetor, passando o meu vetor e passando também o tamanho dele. Tá? Aqui no meu caso é controlado pela constante tan. Aqui eu uso a constante. Aqui eu crio uma outra variável para poder controlar o tamanho. E eu vou querer também mostrar esse vetor, então vou ter que criar uma outra função, chamar aqui de mostra vetor, que recebe um vetor, também precisa de um tamanho para esse vetor, só que agora ele vai percorrer esse vetor com esse tamanho, simplesmente mostrando o valor de dentro desse vetor. Então criei a preenche vetor,
amostra o vetor. Mostra vetor, espera o vetor e espera também o tamanho dele para poder mostrar. Agora eu tenho que criar funções que me determinem aí qual que é o maior, qual que é o número de vezes que aparece, qual que é a posição. Eu vou criar 3 funções. Tá? Uma que vai determinar o maior, um número de vezes e uma outra a posição onde ele é possível encontrar o valor. Então vai ter retorno, já que é um vetor de inteiros, o retorno vai ser um número inteiro. Vou chamar de encontra maior, vai receber o vetor, vai receber também o tamanho desse vetor. E agora eu vou ter que fazer a dinâmica aí para encontrar o maior valor. Código é parecido, só vou reaproveitar. Só que eu só tenho interesse no maior valor. Então vou ter que criar uma variável maior, que já vai receber o meu vetor na posição 0. Depois percorro ele e atualizo a minha variável maior. Então ao final de testar todas as posições do vetor, aqui vai até tamanho, ao final na minha variável de nome maior vai ter o maior valor e eu retorno então essa variável. Então, opa, faltou algum fechamento. Agora sim. Então eu não preciso aqui dessa variável maior mais. Basta eu aqui mandar mostrar encontra maior, passando o meu vetor e passando também o tamanho desse meu vetor. E parecido vai acontecer para descobrir quantas vezes ele está lá dentro. Vou chamar de conta vezes, mas também recebe o vetor, recebe o tamanho e agora vai contabilizar quantas vezes esse número aparece lá. Eu também preciso saber qual que é esse número, né? Então também vou receber com parâmetro o número que eu quero encontrar quantas vezes ele está dentro do vetor. Vou aproveitar o código. Então vou percorrer aqui pelo tamanho, mas eu só preciso deste if aqui. Tá? Então se o meu vetor naquela posição i tiver um número igual ao meu, não o meu maior, igual ao meu número informado, eu incremento a minha variável vezes. Vezes, que eu não criei ainda, recebeu ou começou com 0. Começou com 0 e cada vez que eu encontrei o número dentro do vetor, eu incremento essa variável. Então ao final eu retorno esse número de vezes. Então isso aqui eu também não preciso mais. Eu não tenho mais essas variáveis aqui também por enquanto. Aparece aqui, eu tenho que chamar o conta vezes. Vou informar o meu vetor, vou informar meu tamanho e tenho que informar também o maior valor. Olha, então agora acho melhor ter uma variável para o maior. Eu vou fazer esse maior receber isso daqui. Aqui eu mostro esse maior e aqui eu passo como número o meu maior valor para eu contar quantas vezes ele está dentro desse vetor. Então acabei criando a variável aí maior para poder fazer isso. E por fim, encontrar a posição. Então int encontra posição, vai receber o vetor, vai receber o tamanho do vetor e vai receber também o número, que é o número que eu devo encontrar em que posição ele se encontra.
Então também vou percorrer, mas desta vez eu vou fazer, não preciso de tudo isso, só preciso ver se o valor é igual. Se o meu valor no vetor for igual a esse número informado, então quer dizer que eu já encontrei o valor que eu tenho interesse. Então eu posso simplesmente dar um return. Opa, eu até pulei aqui um pedaço, não poderia. Vou ter que fazer i que começa em 0, enquanto i for menor que o tamanho. Eu apaguei mais código do que eu podia, i mais. Isso daqui está ali dentro. Tá, mas a partir do momento que eu encontrei esse valor, eu posso simplesmente dar um return. Não preciso guardar essa posição. Eu vou dar um return da variável i. Então, se estiver na primeira posição, ele já vai testar aqui a primeira posição, vai ver que é igual ao número que eu quero e já vai retornar então esse valor 0. E assim por diante. Então, não preciso nem guardar qualquer posição. A partir do momento que eu encontrei uma posição válida, eu já vou lá e retorno esse resultado. Então, aqui não é posição, é um encontra posição. Tem que informar o meu vetor, o meu tamanho e qual que é o valor que eu quero encontrar, que no meu caso está armazenado na variável maior. Acho que está tudo certo. Não. O que está errado? Veio vet. Quando eu chamei, informei vetor. Tem que ler aqui. Só se out está errado. Eu apaguei o using namespace, então quando não tem, ele não consegue usar o cout. Using namespace std. Uma hora aí que eu apaguei mais código do que eu podia. Tá dando um erro que que se chama vet dentro da função. Vamos ver se tem mais algum. Opa, aqui continue com o erro. Preenche vetor. A função preenche vetor espera qual que é o maior, qual que é o menor valor que eu preciso. Então entre 10 e 50. Estou mandando menos parâmetros do que a função espera. Aqui ficou faltando ponto e vírgula. Caramba, como tem erro. Agora não consegui encontrar. Deixa eu puxar aqui do compilador. Mas eu tenho return. Acho que ele está reclamando da falta de retorno. Então eu vou retornar aqui -1. Se ele não encontrar nada. Deixa eu ver se funciona. Rodou. Meu compilador está bem inteligente, então ele viu que nem sempre eu retornava. Só retornaria quando isso daqui acontecesse. Então pode ocorrer de eu terminar o laço de repetição e nunca ter terminado, nunca ter retornado nada, porque eu não encontrei esses valores iguais. Então ele me obriga a ter um retorno mesmo que sobre qualquer outra condição. Sempre tem que ter um retorno, meu compilador já verifica isso. Então ele criou aqui o vetor. Deixa eu até relembrar, que agora com esse monte de erro que eu tive que eliminar, acabei esquecendo. Mas então meu tamanho do vetor é de 500 posições. Por isso que ele gerou aqui esse monte de número. O maior valor foi 50, apareceu 13 vezes e um índice possível é no
58. Para ficar mais fácil de visualizar, se ele está realmente funcionando, vou fazer com tamanho 5. Então o maior foi o 47, está certo, ele apareceu apenas uma vez e no índice 2, 0, 1 e 2. Então alterei aqui meu algoritmo para funcionar com funções. O bom, sempre lembrando, é que com essas funções aqui eu sabendo que estão corretas, eu só me detenho na lógica principal do meu algoritmo, que está aqui, né, fazendo essas verificações. Então preenchi o vetor, criei o vetor, depois preenchi o vetor, mostrei esse vetor, fui lá encontrar qual que é o maior valor do vetor, depois contei quantas vezes esse número maior apareceu no vetor e em que posição esse número apareceu no vetor. Então fica mais organizado para encontrar aqui posteriormente erros no meu algoritmo ou na minha interpretação.